Deus amado, Pai Celestial, cubra-me com tua graça, Senhor Deus, e aqueles que vão ver esse vídeo, Senhor Deus, que vão ouvir, que possam reconhecer a tua palavra prometida da hora, Pai, para trazer uma transformação para arrebatamento, para o rápido. E eu quero ler aqui, Senhor, algumas escrituras, que a tua unção esteja aqui nessa hora, para trazer a palavra prometida para nós. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor. Amém. Eu quero ler aqui as mensagens de cumprimento que tem acontecido para nós, que nós podemos confiar na Bíblia, Santa Bíblia de Deus, porque o que ela prometeu, ela cumpriu e está cumprindo. Em São Lucas 17, do 26 ao 30, diz assim: olhem, prestem bem atenção, como diz aqui nas Escrituras. Versículo 26: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias da vida, nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será também nos dias em que o Filho do Homem há de se manifestar. Nós cremos com toda certeza e convicção que essa profecia já se cumpriu na pessoa do irmão Branham, quando o sétimo anjo de Apocalipse 10:7 se manifestou no anjo terrestre chamado o irmão Branham. Quando Cristo desceu do céu, como nós vemos nessa foto aqui de lado, e confirmando toda a palavra que o irmão Branham apresentou para nós, Jesus Cristo, ainda aqui na terra, ele apresentou Jesus Cristo para a sua noiva. Então, meus irmãos, minhas irmãs, quando isso estava acontecendo já na América, casamento e divórcio, e como os dias de Noé, nos Estados Unidos, o profeta de Deus estava lá pregando justamente contra isso. E era a manifestação do Filho do Homem, como foi prometido em São Lucas 17:30 e em muitas outras escrituras, porque eu estou pregando para quem já entende da mensagem, que essa vinda aconteceu e se manifestou num pecador salvo pela graça, iniciando a entrada da noiva para esse mesmo conhecimento que o irmão Branham teve na mensagem que ele pregou, porque a mensagem não era dele. O irmão Branham, ele veio apresentar Jesus Cristo, e ele não poderia apresentar Jesus Cristo se ele não estivesse na terra para ser apresentado. Ele foi precursor, mas ele apresentou o Messias, e ele saiu de cena e deixou o Messias. Ele, como João disse, é necessário que eu diminua e ele cresça. Então, irmão Branham foi tirado da terra, e essa mensagem está com a noiva dele no mundo inteiro. Aos eleitos, indivíduos prometidos por Deus, que receberiam essa mensagem agora no último dia, que é a palavra em carne humana mais uma vez, como foi no dia de Sodoma, como foi no dia de Noé, a mesma coisa, o Filho do Homem se manifestando, e no ministério de um profeta, e o Filho do Homem foi apresentado por um Filho do Homem, o irmão Branham, e para passar para nós
tudo o que é necessário para a fé de arrebatamento. Então nós estamos esperando coisas que já estão para trás, não está para frente, está para trás. Nós vamos ver que essa descida, não a subida, mas a descida, está em pleno cumprimento quando nós vemos os mortos levantados. Já é parte ainda da descida de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ver aqui em 1 Tessalonicenses, eu quero ler na Escritura, irmão Brana também fala isso aí na Escritura. Quem conhece a mensagem do irmão Brana sabe, ele pregou isso aí na mensagem do arrebatamento, e eu quero falar aqui algumas palavras para que muitas pessoas possam ver o pleno cumprimento dessa vinda do Filho do Homem, não o Filho da Virgem prometido que nós vamos encontrar nos ares para a ceia das bodas do Cordeiro, mas a vinda prometida que ele falou que viria numa hora que ninguém saberia. Mas Paulo vai esclarecer na frente, porque muitos daqueles irmãos em todas as eras esperaram esse alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Isso é a descida do mesmo Senhor, que é o mesmo Senhor Jesus Cristo, mas a palavra em adiante, a palavra em andamento e tomando, se incorporando nos membros da noiva. Mas primeiro teve que ter um vaso para ele se incorporar, para que esse mistério agora seja contado para a noiva de Jesus Cristo, e quando o último eleito reconhecer o que já foi feito, não o que ele vai fazer, porque Deus, ele faz primeiro para depois ele mostrar, porque para Satanás não estorvar o plano de Deus, mas depois que ele faz, ele manda falar. Depois que ele faz, nós podemos pregar, porque já aconteceu, como as eras da igreja aconteceram. Então pode falar agora, porque Satanás já cumpriu o papel dele, e agora os que estão na terra são a noiva palavra. Cada um de nós é parte dessa palavra, porque o irmão Brana mostrou todas as coisas, não deixou nada sem mostrar. Só que faltou esse segredo ser revelado para a noiva de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E é isso que dá fé para arrebatamento. Então, meus irmãos e minhas irmãs, muitas pessoas que não estão ainda sabendo desse mistério e fica longe ainda, como um sistema denominacional, que não pode ver, porque o espírito denominacional, ele é um espírito, ele pode entrar numa pessoa e a pessoa está com o espírito denominacional, está esperando, viu, uns anjos com as cornetas na nuvem, tocando e Jesus atrás. Esses anjos já vieram e não deram conta que já vieram, mas a noiva está agora revelando, descobrindo esse segredo, para que cada um de vocês, cada um de nós, possa saber do cumprimento da palavra, para que Satanás não vença a noiva de nosso Senhor Jesus Cristo, porque só tem uma coisa que Satanás não pode vencer, é quando a palavra está encarnada. Isso ele não pode vencer. Ele, juntando com todos os capetas do inferno, ele não pode vencer, porque já uma coisa que já foi cumprida, já foi realizada, e ele não pôde estragar, o plano de Deus. E nós agora podemos falar com ousadia, com convicção do que já tem acontecido, e as pessoas não viram, não foi visto, porque foi prometido que era um mistério, um segredo, mas que nos dias da voz do sétimo anjo se cumpriria todos os mistérios de Deus,
a abertura do sétimo selo, a terceira puxada, tudo foi aberto, tudo foi mostrado, os 7 trovões que o irmão Branham estava pregando, os 7 trovões, e nem ele mesmo estava dando de conta que eram os 7 trovões, estava pregando as trombetas sobrenaturalmente. Deus falou para ele depois, quando ele queria pregar a festa das trombetas, disse: você já pregou sobrenaturalmente, porque é um mistério, é um segredo. Quando Deus desce no seu coração, até mesmo os seus sentidos não sabem que ele entrou na sua alma, mas agora sua alma, ela entende que ele já entrou na sua alma para transformar o seu corpo num abrir e fechar de olhos, porque a transformação de dentro é de fé em fé, de glória em glória, mas a de fora é num piscar de olho. Depois que nós estivermos com os nossos irmãos ressuscitados, nós vendo eles já, não mais de 40 nem menos de que 30 dias, nós já sabemos que é durante esses dias aí que o arrebatamento vai acontecer. Mas eu quero ler as escrituras aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que vocês entendam que a vinda, essa vinda do Filho do Homem já aconteceu, porque o dia de Sodoma já aconteceu, está acontecendo. No dia de casamento e divórcio, o irmão Branham estava na América pregando casamento e divórcio. O irmão Branham estava pregando nesse mesmo tempo, e como o dia de Sodoma e Gomorra também, ele estava como mensageiro pregando para o grupo eleito. E o grupo eleito precisa captar isso aqui. Não é mais tempo de nós ficar brincando só de igreja, é apenas só com rudimento. Nós sabemos que nós estamos pregando, e quando a pessoa vem, nós falamos o primeiro passo, que é o batismo em nome de Jesus Cristo. Depois de um arrependimento, recebe o batismo em nome de Jesus Cristo, mas não fica parado do batismo. Tem mais coisas para frente. O irmão Branham chama isso aí de rudimento. Então eu quero ir aqui para 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Eu vou ler para vocês aqui sobre a descida e sobre a subida. Vamos aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Tenham paciência, porque eu estou procurando aqui na Bíblia Sagrada, mas é de vital importância para os membros da noiva de nosso Senhor Jesus Cristo receber a encarnação de Deus, como Ele se encarnou em nosso Senhor Jesus Cristo, se encarnou em nosso profeta, encarnou-se em nosso Senhor Jesus Cristo no Filho da Virgem, mas era filho da Virgem, era um nascimento bem mais alto, mas se encarnou no pecador, salvo pela graça, depois que disse para ele não beber, não fumar e não contaminar o seu corpo, porque ele tinha uma obra para fazer mais adiante. Com 7 anos de idade, e quando ele nasceu, a luz já nasceu na sua cabeça, ele já nasceu com a luz na sua cabeça, e ele foi um homem preparado, com estrutura, para entrar diretamente na presença de Deus, e Deus se manifestar nele, e essa manifestação, depois dele ser tirado, ser passado para cada membro eleito, quando ele reconhecer o que Jesus já fez, não o que Jesus vai fazer, porque Jesus só avisa depois que ele faz, que é para Satanás não estorvar aquilo ali. Como as 7 eras da igreja, não foi falado para ninguém, não foi falado nome de mensageiro, cada um esperou na sua era a vinda de Jesus Cristo, mas se eles soubessem que era 200 e tantos anos, que era 300, 400 e tantos anos, eles tinham limitado os tempos, mas eles não sabiam. Na era de Paulo, eles já esperavam o alarido, a voz de arcanjo, a trombeta de Deus, eles esperavam como corneta sendo tocada durante as eras, vindo no azul do céu, aquelas cornetas tocando, aqueles anjos com aquelas cornetas. Quando isso aí agiu, aconteceu tudo em carne e osso, em um ser humano, trombetas sendo tocadas,
através de ser humano, ele faz isso como ele fez com João Batista. Todos os montes seriam abatidos, todos os vales seriam levantados, tudo que era áspero se ia aplanar, e isso aí se cumpriu em carne humana, em osso e carne. Isso aí se cumpriu no homem que veio abatendo os orgulhosos, os exaltados, e elevando os humildes e trazendo e preparando o caminho para o Senhor. E ele só pôde apresentar quando ele encontrou Jesus. Ele disse: ele já está no meio de vós, mas vós não conheceis, mas aquele que falou no deserto disse que quando ele visse o Espírito Santo descer sobre ele na forma corpórea de uma pomba, esse era ele. Então ele vindicou João Batista, e João Batista apresentou ele e saiu de cena. E irmão Brana disse no parágrafo 41 da brecha, entre as eras da igreja, e o selo e as eras da igreja, que esse mensageiro estaria na terra nos dias da sua vinda. Não a mensagem, o mensageiro. Porque o mensageiro não, que vai estar no dia da sua vinda é agora, porque no arrebatamento vai estar todos eles, não só irmão Branda, vai estar todos eles, mas o mensageiro que ia apresentar Cristo para as pessoas. E ninguém pode apresentar nada se não tiver ali. Então o Cristo que prometeu, como prometeu para a noiva hebreia, que viria, e quando veio para a noiva hebreia, eles rejeitaram. Quando Jeová Deus veio em carne humana, a noiva hebreia recebeu ele, aquele pequeno Galileu, Jesus Cristo, então recebeu ele. Da mesma forma, a noiva de Niceia teve uma promessa lá no começo que ele restauraria, uma promessa do Filho do Homem voltaria, mas quando ele voltasse era em carne e osso, não no corpo da virgem, mas tomando um profeta, ele sendo o Filho do Homem, ele tomou um Filho do Homem para apresentar ele, não precisando de duas pessoas, uma pessoa só, porque nós sabemos que o outro é a palavra. Irmão Branda disse que quando você pode ver a palavra, você pode ver Jesus Cristo. Então o irmão Branda apresentou a palavra revelada, que é o esposo. O esposo é a palavra manifestada que fica com os membros da noiva, não brincando de igreja, mas recebendo a palavra prometida para a hora. E a palavra prometida para a hora é como foi no dia de Sodoma, como foi no dia de Noé, e eles não perceberam, mas perceberam quando já veio o fim e arrastou tudo para o caos, acabou tudo. E enquanto estava aquela manifestação, eles não perceberam, mas depois, quando o fim foi quando aconteceu tudo. E essa mensagem vai até que o último eleito reconheça o que Jesus já fez. Jesus não vai fazer nada mais. Jesus não vai fazer nada mais. Jesus Cristo só vai pisar aqui na terra no milênio. Mas diz: pode porventura encontrar fé na terra quando o Filho do Homem vier? Não na terra, mas ele encontra numa terra chamada a noiva, o coração da noiva. Ele pode fazer o pouso dele aqui na terra para trazer a transformação, a ressurreição dos mortos e a transformação de nossos corpos e a subida a encontrar Jesus nos ares. E os membros da noiva não vai estar em trevas, ele não vai pegar como um ladrão, não. Nós já estamos sabendo, porque a coisa já está para trás. O que nós estamos esperando agora é ver os mortos e não passar mais do que 40 dias, nem menos do que 30 dias com eles aqui na terra. Então, durante esse tempo não vai ter esse mistério, como muitas pessoas estão esperando, um grande mistério, porque nós já vamos ser transformados
nós já estamos com os mortos na terra ressuscitados e nós vamos ser transformados a nossa parte externa num piscar de olho. Mas antes essa parte de dentro tem que ser transformada de fé em fé, de glória em glória, para que no abrir e fechar de olho os nossos corpos sejam transformados. Mas depois de nós estarmos aqui na terra com os mortos ressuscitados, isso vai acontecer quando eles estiverem na nossa presença e nós vendo eles aqui na terra. Aí nós vamos ser transformados e subiremos nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Nós não vamos encontrar nas nuvens, nós vamos encontrar Ele nos ares. Seremos arrebatados nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Vamos dizer as palavras como elas estão escritas na Bíblia e não fica mais escondendo das pessoas, porque a noiva eleita, ela tem que ter a confiança e a segurança que aquele mesmo Jesus que andou na Galileia pode agora andar no seu corpo aqui nessa terra de um pecador salvo pela graça, porque ele mostrou isso no nosso irmão Brana, não só no filho da Virgem. O filho da Virgem foi um nascimento muito mais alto do que o do irmão Brana. O do irmão Brana foi um nascimento pelo sexo, mas ele mostrou, provando, cumprindo São João 14:12. E aquele faria obra maior do que ele. Aquele que quando o Espírito Santo viesse, faria mais obra do que ele. Isso não aconteceu com ninguém, a não ser na pessoa do irmão Brana. Maiores obras do que Jesus fez veio acontecer com o irmão Brana. E esse Espírito Santo, ele nos guiaria em toda a verdade. E não há outra mensagem que guie nós em toda a verdade. Mensageiros durante as eras guiaram numa parte da verdade, mas quando ele viesse, ele nos guiaria em toda a verdade. E eu desafio alguma pessoa que diga que a mensagem de irmão Brana não guia nós em toda a verdade. Ela guia nós em toda a verdade, começando no Gênesis, na semente da serpente, e terminando em Apocalipse, capítulo 22. O irmão Brana foi o único que a manifestação do Espírito Santo veio em plena totalidade para revelar a Bíblia para nós e guiar nós em toda a verdade. Lutero não guiou nós em toda a verdade. Wesley não guiou nós em toda a verdade. Os pentecostais não poderiam guiar nós em toda a verdade. Deus não poderia cumprir essa promessa nos pentecostais. Deus não poderia cumprir. Deus tinha que cumprir no ministério de Malaquias 4. Ele podia cumprir essas escrituras. Ele podia cumprir no mistério do Filho do Homem, que é São Lucas 17:30. Ele poderia cumprir essas escrituras. São João 14:12. Maiores obras farei. Ninguém pode criar a não ser Deus. Nenhum outro durante as eras fez o que o profeta irmão Brana fez. Então nós não devemos tirar o lugar do irmão Brana. Nós não devemos desvalorizar e dizer que é qualquer um. Não, foi ele que fez. Agora, depois que ele fez, passou para nós agora nos alimentar, nos despertar e ter pessoas para revelar o segredo que aconteceu no ministério do irmão Brana, quando ele cumpriu todos os mistérios de Deus foram revelados. Mas Deus sabia que tinha um povo especial na terra que ia receber essa verdade fundamental da palavra manifestada do dia em que estamos vivendo. Nós sabemos que irmão Brana tinha que ser retirado de cena
para que a noiva entrasse em cena. Ele disse: eu estou apenas preparando um fundamento. Então, esse fundamento é para que a noiva captasse o que irmão Brana pregou e retransmitisse para os outros membros da noiva, até que o último eleito reconheça que Jesus Cristo já derramou o sangue por ele. Quando o último eleito reconhecer o que aconteceu já, então entrará para o rapto, porque Jesus Cristo, ele mostra as coisas depois que acontece. Já aconteceu com o nosso irmão Brana. Então, o que está acontecendo com a noiva que nós estamos contando é algo que já aconteceu. Se não tivesse acontecido, nós não poderíamos contar, porque Satanás ia estovar, como durante as eras. Se ele tivesse contado, ele não ia fazer o papel dele daqueles cavaleiros, branco, vermelho, preto, amarelo. Ele ia procurar outro meio, mas ele fez aquilo ali porque Jesus Cristo não revelou, não falou para ele, justamente como os 7 trovões de Apocalipse, que o profeta disse que ali é aquela mesma escritura que Jesus disse: daquele dia e hora ninguém sabe. Foi um silêncio, foi os 7 trovões de Apocalipse, o mistério oculto. Quando abriu o selo, tinha mistério escondido dentro, e um dos mistérios era a vida de Jesus Cristo, na forma de Filho do Homem, vinha aqui na terra, caminhando em pés de homens, salvo pela graça, iniciando com o nosso profeta, bem entendido. Eu não posso dizer que ele começou em mim, você não pode dizer que ele começou em você. Ele começou no nosso irmão Brana, e nós vendo como ele agiu, como ele viveu, como ele permaneceu com a palavra, nós fazemos a mesma coisa, até que o último dessa última estrela, são 7 estrelas, mas não é só 7 estrelas, é mencionado apenas 7 estrelas, mas tem muitas estrelas ao redor de cada estrela, porque cada membro da noiva é uma estrela também, mas só menciona 7. Mas ao redor das 7 tem outras estrelas, que é a parte da noiva que recebe a mensagem do dia. Mas nas outras eras eles passaram por lá sem saber onde estava passando. Eles não sabiam que eles estavam vivendo, mas era Deus fazendo aquilo ali, o próprio Jesus Cristo. Lutero não sabia que estava na era de Sardes, que ele era o 5º mensageiro. Eles não souberam, estavam esperando a vinda. João Wesley também não soube, os pentecostais também não soube, e nenhum deles souberam, porque não poderia saber. Mas o grupo eleito da última era, ele sabe o que passou e sabe o que está em pleno acontecimento, para que essa noiva não caia como as outras caíram, porque ela sabe quem é ela sabe para onde vai, então ela tem que saber de onde ela veio, e nós sabemos de onde viemos. A manifestação do verbo da encarnação que tinha para os últimos dias, para que através disso aí nossos corpos fossem transformados a encontrar o nosso noivo Jesus Cristo nos ares. Somos arrebatados nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e aí estamos sempre com o Senhor. Eu quero ler agora 1 Tessalonicenses, que eles esperaram durante as eras as cornetas tocar, e vir anjos no espaço, no céu, com a corneta, como eles colocam na internet, tocando a corneta, e Jesus vem chegando atrás. Essas cornetas se cumpriram em pessoas, em seres humanos, trombeta do Evangelho sendo anunciada em cada era, só que eles não sabiam, eles não entendiam, mas quando chega na última era, a última era revela para nós que era o Filho do Homem, e é o Filho do Homem fazendo isso agora no meio de sua noiva, porque
uma noiva não pode casar